A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, dos perfis YouTube, Rede Brasil Oficial e IEDPE Live. E pelo site www.iedpeplay.org.br. Quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 55, versículo 16 e versículo 17. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o versículo que está aparecendo agora aí na sua tela. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor? Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Agradecemos a Deus que hoje já estamos contando com a presença dos nossos convidados. Hoje, para estarmos tratando sobre este assunto tão importante que estaremos comentando, está conosco já o pastor Gilson Bezerra. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Jefferson. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém, pastor. Louvo a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez nesse lindo programa Intercessão. Agradecendo também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade. Feliz de estar com o senhor, com o companheiro evangelista Marineudo. E estamos juntos no programa Intercessão. E bom, não é? Os irmãos já sabem, mas é bom sempre lembrar que o pastor Gilson, ele coopera com o pastor ali na área 8 em Areias, né? Verdade, pastor. Aproveito a oportunidade para mandar saudações à minha família e a todos os irmãos em Areias, não é? Os presbíteros, diáconos, auxiliares, lideranças, jovens, adolescentes, crianças, os irmãos da terceira idade, enfim, a todos que juntos ali na área 8 cooperamos com o nosso pastor. Que bênção, né? E também para estarmos tratando desse assunto tão importante, estamos aqui com o evangelista Marineudo Barbosa. É um prazer tê-lo conosco, evangelista Marineudo, no programa Intercessão. O senhor coopera com o pastor ali na área 54, no Ibura, né? E para nós é uma alegria tê-lo conosco. Paz do Senhor, pastor Jefferson. Uma satisfação poder estar com o senhor, com o pastor Gilson também. É uma alegria poder retornar a este programa que tem abençoado muitas vidas. Que bênção, né? E hoje estaremos comentando um tema muito importante que é intercedendo como o rei Davi. É exatamente isso. Estaremos falando sobre este assunto muito importante. Antes, porém, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus. Vamos pedir ao pastor Gilson para nos conduzir em oração. Amém. Junte-se a nós em oração e vamos juntos interceder uns pelos outros. Pai bendito e santo, te louvamos, Senhor, por estarmos aqui no programa Intercessão. Continua abençoando o nosso querido pastor presidente, a Rede Brasil de Comunicação, pastor Jefferson, aleluia, que está conduzindo este programa, o evangelista Marineudo, que está conosco, e cada um dos que estão participando através da Rede Brasil, através dos canais digitais da igreja. Meu Deus querido e santo, que a Tua palavra possa alcançar os corações, que haja edificação, que haja despertamento quanto à oração e à intercessão. Abençoa todos no nome de Jesus, o nome que é para sempre. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, uma vez por mês, com a graça de Deus, nós comentaremos sobre os reis de Israel e suas vidas de intercessão. Aprenderemos sobre seus erros e acertos e como a intercessão interviu diretamente em suas vidas e reinados. Extrairemos lições importantes desta análise e aplicaremos em nossas vidas de intercessores. Hoje, iniciaremos com o rei Davi, que se destaca no cenário bíblico como um adorador, intercessor, compositor compositor, de muitos salmos e guerreiro nas batalhas do Senhor. E no intuito de iniciarmos nossas perguntas, queremos já saber quem foi Davi, onde a Bíblia relata a sua história, qual a sua importância para o povo de Israel e também para nós. Então, estamos aqui com os pastores Gilson, o pastor Gilson e o evangelista Marineudo, e fica aí a pergunta para ser respondida aqui nesta tarde, e creio que os irmãos vão ser muito edificados neste programa. Amém, pastor. Davi, a história de Davi, a gente pode dizer biblicamente, né, baseado na Bíblia, de que começou no próprio coração de Deus. Porque Deus, ele falou para Samuel, quando Saul
o primeiro rei de Israel, saiu da vontade de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 13, o versículo 14, Deus fala dizendo assim a Samuel: porém agora, usando Samuel, falando para Saul, dizendo: porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração. E o Senhor ordenou que ele fosse rei sobre o seu povo. E dizia a Saul: porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. Então Davi é aquele que o próprio Deus, usando Samuel, disse, não é? Que ele procurou um homem segundo o seu coração. O nome Davi significa amado, né? Então Deus, o 8º filho de Jessé, né? O menor, como ele diz, né? O caçula na linguagem nossa, né? O último dos seus filhos, mas Saul que já estava no projeto de Deus, porque quando Deus usou Samuel, disse: eu estou procurando e eu encontrei um homem segundo o meu coração. Quando chega no primeiro livro de Samuel, ainda já no capítulo 16, nós vamos ver então efetivando essa chamada, realizando. Porque a chamada de Deus é assim: ela nasce na eternidade, no coração de Deus, e ela se realiza dentro de um tempo e de um propósito de Deus. E assim foi com Davi. E ele é muito importante tanto para a história de Israel, a ponto tal que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nasceu da descendência de Davi, e o trono de Davi, por meio do Filho de Deus, o Senhor Jesus, durará para sempre. Tá aí a grande importância de Davi. Que bênção, né, evangelista Marinês? Davi, ele foi um ponto importante na história do povo de Israel e também para a igreja, né? Muito, pastor Jefferson. E, por sinal, Davi, podemos dizer, biblicamente, ele é fruto da intercessão. Em Ruth, capítulo 3, o versículo de número 18, ele já contava né, com a intercessão de Noemi. Ruth 3,18 diz: então disse ela, já a sua nora, né? sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. E no capítulo 4, ainda de Ruth, versículo 12, 14 e 17, nos diz assim, o versículo 12: e seja a tua casa, como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Versículo 14: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Glória a Deus. E o 17 nos diz: e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Glória a Deus. Então Davi é fruto da intercessão. Ele nem nascia ainda e muita gente já desejava que ele fosse afamado. Que maravilha, né? Deus, ele tem um plano e um propósito na vida do intercessor. Verdade. Quer dizer, o intercessor, ele faz parte também de um projeto divino, né? Glória a Deus. Como é importante estarmos intercedendo para que Deus, ele levante intercessores, levante homens que estejam à frente de uma nação, à frente de uma congregação, à frente de uma igreja. Como é importante que a igreja abraçar esta causa, né? E aí nós vemos que o rei Davi, esse homem, ele, durante toda a sua história, nós podemos ver que ele foi uma vida completamente devotada a Deus, né? Ele foi uma vida rendida ao Senhor. E é por isso que Deus o escolheu. O senhor citou muito bem, lembrou bem aquela passagem de Samuel, quando Deus disse a Samuel que achei um homem segundo o meu coração, né? Quer dizer, Deus tinha... O que Deus pensava acerca de um rei para Israel, nós podemos ver na pessoa de Davi, né, durante sua trajetória. Como é importante a vida de um homem que se coloca de acordo com a vontade de Deus. Nós vemos também que o rei Davi nem sempre ele foi rei, né? Nós estamos aqui falando nesta tarde sobre intercedendo como rei Davi. Então, o objetivo do nosso programa hoje é explorar a vida de oração deste homem de Deus, né?
e que realmente se destaca no cenário da história bíblica. Então nós vemos que o rei Davi, ele nem sempre foi um intercessor. Nós vemos isso através da sua dependência a Deus. Mesmo enquanto soldado, estava sempre perguntando a Deus sobre a sua vontade. Qual a importância de um intercessor submeter-se à vontade soberana de Deus, assim como Davi fazia? Pastor, como o senhor citou, não é? Mesmo Davi, antes de ser colocado como rei de Israel, ele já vivia uma vida de intercessão e dependência de Deus, né? Ele consultava a Deus. O texto de segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor. Veja que coisa linda, né? Ou seja, ele se colocou em oração, em intercessão diante de Deus. Ele consultou o Senhor, dizendo: Devo eu subir para algumas das cidades de Judá? E o Senhor lhe respondeu: Sobe. E Davi disse: Por onde ou para onde devo subir? E ele disse: Por Hebrom ou para Hebrom. Pastor Jefferson, evangelista Marineu, você que está me ouvindo, veja que Davi, ele se colocou diante de Deus como intercessor e ele consultava a Deus. Isso aí já é um trabalho de fé e um trabalho de persistência, não é? Porque não são todos que estão dispostos a se submeter à vontade de Deus. Muitos resolvem as coisas por sua própria conta. Diz: eu vou guerrear com aquele, vou guerrear com aquele outro, vou à peleja contra aquele. E Davi não, ele consultou ao Senhor, ele queria saber a vontade expressa de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, fala da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E só quem vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o intercessor, como Davi foi. Em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 3, diz: Não te apresses em sair da presença dele. Ou seja, esse tipo de oração que Davi fez como intercessor é uma oração persistente, insistente e que não se apressa para sair da presença de Deus. Ele consulta Deus, logo ele espera a resposta de Deus. E não são todos os que estão dispostos a agirem assim. A maioria das pessoas que não sabe o ministério da intercessão, o valor da intercessão e de consultar a Deus pela sua vontade, chegam, né? Bom dia, Jesus, boa noite, boa tarde, estou aqui, me dê a minha bênção, e vai embora, né? E Davi não. Davi estava ali consultando a Deus. Eu conheço um testemunho de uma pessoa que tinha um problema gravíssimo, né? De outra pessoa daquele convívio, e a pessoa disse a mim assim: eu dobrei o joelho, eu disse à minha esposa: não me chame se não for fulano de tal que estiver batendo na porta. Veja que coisa. E ele dobrou os joelhos, ele disse: Senhor, eu só me levanto com uma resposta. Se o assunto for assim, essa pessoa vai chegar na minha porta. E enquanto essa resposta não chegar da tua parte, eu não me levanto daqui. E quando a esposa bateu, ele já ia reclamar, dizer: tá me chamando por quê? Mas a esposa disse: é fulano de tal que está batendo na porta. Então, o intercessor, ele é persistente, ele é insistente em oração. Ele vai consultar a Deus pela sua vontade. Portanto, ele não vai se apressar, ele não vai agir pela emoção, agir pelo braço da carne, né? Porque Zacarias 4,6 está escrito: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Se vai consultar a Deus, então tem que aguardar a resposta de Deus para conhecer a vontade de Deus e agir conforme tal vontade. E com certeza será exitoso no que vai fazer. O Senhor me fez lembrar, minha esposa um dia ela me contou que, assim, já de tardezinha, ela gosta de ciclo de oração logo cedo, né? E ela gosta de pegar o período da oração. Às vezes do período da tarde, porque tínhamos a fazer durante o dia, mas ela quer pelo menos chegar no período da oração da tarde. E geralmente quando ela vai sair assim, que já é 2 horas da tarde, eu não vou mais não, porque eu perdi o período de oração. Mas teve um dia que ela sentiu uma vontade intensa de ir para o ciclo de oração. E ela disse: meu Deus, que vontade de ir para o ciclo de oração. Mas eu, a uma hora dessa, chegar no ciclo de oração, vou chegar lá mais de 3 horas, 3h30. Eu não vou não, mas ficou aquela inquietação. Aí ela disse: eu vou, vai, sei lá o que é que Deus quer. Aí ela foi, chegou no ciclo de oração mais de 3 horas, que não é o costume dela. E quando terminou o culto, uma irmã veio falar com ela. A irmã disse assim: ô irmã Clécia,
eu louvei a Deus quando a senhora chegou, porque eu tinha dito a Deus: Senhor, se é a tua vontade, faça com que a irmã Clécia chegue aqui hoje. Glória a Deus. Ciclo de oração. Glória a Deus. E olha que ela chegou já mais de 3 horas, quase 3h30 no ciclo dela, que não é o costume dela, mas era que Deus que estava inquietando ela para dar a confirmação à serva do Senhor, né? Que estava... Amém. É interessante, né? Outro fato que o senhor falou que eu esqueci, eu sei que o marido aí está com o coração fervendo aí, transbordando para falar, mas eu me lembrei de um testemunho que eu vi do pastor José Amaro, Sim. que disse certa vez, ele disse para sua esposa que ia entrar no quarto e só ia sair quando Deus lhe desse resposta de uma causa que ele estava apresentando a Deus. E ele, pastor, dobrou o joelho e ficou no quarto 3 dias, orando naquele quarto de 3 dias. Quando foi no 3º dia, ele saiu do quarto e a irmã perguntou a ele, a esposa: e aí, filho, Jamar, o Senhor falou contigo? Ele disse: eu não saí do quarto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante, né? Como é importante o intercessor consultar a Deus, não é, evangelista Maria? Submeter-se à vontade de Deus, muito importante mesmo. Até porque nessa submissão à vontade de Deus, ele clama, como diz em Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei. Glória a Deus. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí onde é que está a convicção de que Deus haverá de se intervir e agir dentro da causa que está sendo apresentada a Deus através da intercessão. Esse é um ponto muito importante. E um outro ponto importante de submeter-se à vontade de Deus é orar confiante na soberania de Deus. Até porque é o segredo da eficácia da resposta à intercessão. E nós encontramos isto na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5, versículo 14 e o 15, nos diz a palavra de Deus: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Glória a Deus. ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Daí está o segredo: orar segundo a vontade de Deus. Extrair do coração de Deus a vontade dele. E aí é o segredo da eficácia da resposta à oração intercessória. Porque quando geralmente o intercessor ele consulta a Deus, ele está preocupado com a vontade de Deus, não com a sua própria vontade. Isso, né? Verdade, pastor. É interessante. E a gente vê isso na leitura que o senhor fez de Davi, ainda como soldado, né? Ele consulta a Deus para ver se Deus vai estar com ele, mas a gente percebe que ele levou essa prática também durante todo o período praticamente da sua vida, né? Ele levou essa prática e eu me lembrei aqui em 2 Samuel, do capítulo 5, o versículo 17 por diante, a gente vê o Davi de novo consultando a Deus diante de uma situação. Glória a Deus. E ele está enfrentando. Diz o versículo 17: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Glória a Deus. Aí diz o texto: então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Glória a Deus. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a ele por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu
um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então diante de ti e aferi o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Glória a Deus. E feriu os filisteus desde Geba até chegar em Gezer. Então vemos que mesmo como rei, ele continua desenvolvendo essa prática de consultar a Deus. É importante, não é? Coisa boa, né? O senhor leu esse texto, a gente ficou muito feliz aqui, porque como é que Deus faz, né? Deus diz assim, você vai ouvir um vento, um barulho, né? Então, isso aí é indicativo de que eu vou na frente. Porque quando Deus vai na frente, está tudo resolvido, né? O profeta Isaías disse, usado por Deus, Deus usando ele, eu irei adiante de ti, quebrarei portas de bronze, despedaçarei ferrolho de ferro, te mostrarei os tesouros escondidos, para que tu saibas que eu sou o Senhor. E no texto que o senhor leu, a gente vê Deus dizendo assim, quando você ouvir o ruído, o barulho ali das amoreiras, ali passando algo por ali, sou eu, que eu vou na frente. Então pode ir, porque eu estou na frente, eu estou no comando. Glória a Deus. E é interessante que Deus não apenas responde à oração, mas Ele dá as estratégias de como você realizar para receber a vitória, não é, evangelista? Glória a Deus. Glória a Deus. E dessa forma que está relatado aí na leitura que o senhor fez, muito interessante. Deus dando as estratégias, o passo a passo e como deveria proceder. Por que aconteceu isso? Porque ele consultou a Deus, procurou saber qual a vontade de Deus concernente a esta causa. E é interessante que isso a gente vê que era uma prática regular na vida de Davi. E isso deve ser uma prática regular na vida do intercessor, né? Consultar a Deus. E é interessante uma palavra que o pastor Gilson falou aqui, que eu gostaria de relembrar aqui os irmãos, é que todo intercessor, quando entra na presença de Deus para buscar a Deus, para consultar a Deus, ele não pode ter pressa. Porque a pressa, ela é inimiga. É claro que a gente vive hoje num mundo muito rápido. Tudo hoje é rápido, né? Tudo hoje é rápido. É a era do micro-ondas, do top screen do celular. Né? Você vai fazer Hoje você não precisa mais nem gastar, nem para um banco, uma fila de banco para pagar uma conta. É só pelo celular você resolve tudo, compra, você paga pelo celular, pelo Pix, né? Você faz negociação pelo WhatsApp. Então hoje tudo é muito prático, muito rápido. Mas com Deus a coisa é diferente, né? Com Deus a gente vê que ele tem uma forma de agir, não é, pastor? Glória a Deus. Eu me lembro que o pastor missionário Eurico Bergsten, eu já citei aqui no programa, mas é bom sempre lembrar, né? Ele disse uma palavra que eu gravei desde a minha mocidade, quando eu vi falar. Ele disse, Deus anda pelos caminhos que ele sempre andou. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, isso traz para nós uma certa segurança, um certo conforto, né? É verdade. Em saber que Deus anda pelos mesmos caminhos, não é verdade, pastor? É verdade, pastor. E quando a gente analisa as Escrituras e vendo Davi, esses textos que o senhor tem comprovado, é isso mesmo, não é? Para consultar a Deus não é uma coisa rápida, né? Uma coisa, né? Não, eu vou ver aqui rapidamente, não. Tem que estar na presença de Deus sem pressa para sair. Como foi citado, Eclesiastes 8:3, não te apresses em sair da presença dele, porque o intercessor, ele está disposto a saber o que está no coração de Deus. Então ele fica ali consultando a Deus até Deus revelar ao seu coração a sua vontade para poder agir de acordo com esta vontade. E essa pressa, pastor Jefferson, tem até atingido muitos cristãos e alguns até fazem a oração carimbo. Chega na igreja, toca o joelho no chão, no piso e levanta imediatamente. É a oração carimbo. Carimbo? Aprendi mais uma. Oração carimbo. Quer dizer, a gente quer tratar Deus da mesma forma que a gente trata o dia a dia, do nosso convívio, da nossa vivência, né? Eu me lembrei outro fato aqui, enquanto estávamos falando aqui, eu me lembrei de outro fato, que quando Davi, ele salva a Keila, né? Aquela cidade de Keila, né? Ele concede a vitória e, de repente, Saul fica sabendo, nas perseguições, Saul fica sabendo, eu me lembrei de fato agora, mas eu não estou
lembrando o texto, aí se os irmãos se lembrarem, aí diz que ele saiu e ele salva a Keila de uma invasão, de um ataque. O rapaz estava... Aqui 1 Samuel, capítulo 23, achei aqui, né? Glória a Deus. Coisa interessante como Deus, ele concede essa vitória, essa sensibilidade de Davi de estar perante o Senhor. E diz assim, e foi anunciado a Davi dizendo, eis que os filisteus pelejam contra Keila. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1 em diante. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai, e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Glória a Deus. Isso era bem antes mesmo, ainda como soldado, né? Porém, os homens de Davi lhe disseram, eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então, Davi tornou a consultar o Senhor. Glória a Deus. E o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Glória a Deus. Glória a Que os homens tiveram um certo receio, né? Verdade. A gente está aqui em Judá, a gente está com medo, imagina se a gente chega lá. Aí Davi foi e consulta a Deus novamente. Glória a Deus. Quer dizer, aí é interessante. Vamos continuar a leitura, né? Então, versículo 8, versículo 5. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grandes estragos entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traze aqui o éfode. E disse Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-mo saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Disse mais Davi, entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Coisa interessante, né? Veja como é importante o intercessor, ele consultar a Deus, estava preocupado com ele e com os homens. Verdade. Né? Quer dizer, ele havia dado livramento a Keila, qual era na lógica? Saul vai vir aí, mas Keila, o povo de Keila vai me poupar com certeza, porque eu salvei ele da mão dos filisteus, ele jamais vai me entregar a Davi. Mas como ele não sabia o que estava no coração de Keila, mas Davi sabia que Deus sabia. Aí ele vai consultar a Deus, e Deus disse, vai entregar. Como é importante, né, pastor? A consultar a Deus é muito importante, por isso essa frase que o senhor disse, né? Que Deus sabe de tudo. Deus sabe o passado, o presente e o futuro. Tem nada melhor do que falar com quem sabe. E quem sabe é o Senhor, que sabe todas as coisas. Glória a Deus. Que maravilha, né, evangelista Marinete? Como é importante desenvolver a prática de consultar a Deus sobre todas as coisas. E como um homem que consulta a vontade de Deus se preocupa, né, com o bem-estar do seu próximo. Do seu próximo, exato. O senhor agora abriu uma porta muito grande que é negócio para a gente passar 2 horas falando aqui, né? Como é importante o homem que consulta a Deus, também ele se preocupa não somente consigo, né? Mas se preocupa com o próximo. Ele consulta a Deus não somente pela sua causa, que é a causa é o intercessor, né? Verdade. O intercessor, ele tanto ora por si, como também ora por outros. O senhor me fez lembrar uma pergunta que a gente sempre faz. Eu gosto de perguntar essa pergunta a alguns jovens e alguns irmãos, e eu pergunto assim, por que você ora? Por que você ora? Eu pergunto a você nesta oportunidade, por que é que você ora?
Alguns dizem assim, eu oro porque eu preciso. Eu oro porque eu preciso desenvolver minha comunhão com Deus. Eu oro porque eu necessito. Mas tem uma palavrinha muito interessante. Por que é que você ora? Eu creio que nós oramos porque nós amamos. Glória a Deus. Né? É verdade. O intercessor, ele ora porque ama a Deus, Amém. para manter o seu relacionamento com Deus. Ele ora porque ele ama o próximo, porque a maior demonstração de amor que alguém pode dar para alguém é a mãe orando por ele. Orando, intercedendo por ele. E ele ora também porque ele ama a si mesmo. Glória a Deus. É verdade. Então, o amor é quem está presente também na vida do intercessor. O senhor concorda, pastor? Concordo, pastor. O senhor fez me lembrar de Jó. Todos conhecem a história de Jó. Os amigos de Jó, cada um tinha uma filosofia de vida, um pensamento, e julgavam o assunto de Jó, né? Jó, estou sofrendo por isso, por aquilo, não sabendo eles o que Deus estava tratando com Jó. E a Bíblia vai dizer, baseado nisso que o senhor falou, né? Jó 42:10, diz, e Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O senhor veja como é importante o que o senhor está dizendo. É o amor a Deus, que é para manter comunhão com ele, e o amor ao próximo. Ele disse, Deus já me revelou algo, né? Porque Jó já tinha tido aquele diálogo com Deus. Aí ele disse, eu vou orar pelos meus amigos para eles entenderem também o que Deus me fez entender. E diz, quando ele orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. A importância da intercessão. E este amor faz com que o coração do intercessor procure sempre, não só ele, mas a quem está ao seu redor, estar no centro da vontade de Deus. Que maravilha, né? Glória. O senhor me fez lembrar um programa que nós tivemos aqui de intercessão, falando sobre Jó, que Deus sabia que Jó não tinha nenhuma mágoa e nenhum rancor no seu coração pelos seus amigos. Porque o Senhor disse, se você tiver alguma coisa no seu coração contra alguém, você vai a ele e se reconcilie com ele. Verdade. Só que Jó não guardou nenhuma mágoa. Mesmo que os amigos machucando, fazendo um julgamento, um pré-julgamento, né? Porque pensava que um homem naquela situação sofrer daquele jeito era consequência de algum pecado que ele havia cometido. Correto. E mesmo eles acusando Jó, mas Jó não guarda mágoa por eles. Deus disse, vá lá e ore pelos seus amigos. Aleluia. Glória a Deus. E só quem pode orar é quem ama. Glória a Deus. É verdade. Orar para ser atendido. Glória a Deus. Porque, Verdade. porque quem ora quer resposta. Verdade. E se nós queremos resposta, nós temos que verdadeiramente amar. Glória a Deus. Nós cantamos até um corinho que a melhor oração É amar. é amar. Que maravilha, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom. Então nós aprendemos aqui nesse tópico aqui importante, né? Que o intercessor ele deve desenvolver esta prática da consulta a Deus, né? Da intercessão, consultando a Deus. E vemos que ele deve consultar a Deus porque ele ama o próximo, ama a si mesmo, e ele está preocupado com o bem-estar do seu próximo, né? Para que o próximo também não venha sofrer. E o que ele pode fazer, Deus pode direcioná-lo para ajudar alguém segundo a direção de Deus. Glória a Deus. Mas o programa continua, estamos falando sobre aprendendo a interceder como Davi, né? Então, nós estamos tratando sobre este assunto importante, para você que chegou agora, mas temos uma pergunta aqui muito importante, eu gostaria de perguntar aos nossos companheiros. Quando falamos de Davi, comumente nos lembramos da referência que Deus dá ao seu coração, né? A gente vê lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, como Deus ele diz assim, até um versículo que o senhor citou, eu gostaria que o senhor lesse novamente esse versículo. Esse versículo Deus usa Samuel. 13, 14, né? Muito bem. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, como o pastor Jefferson está citando, disse o Senhor usando Samuel a Saul, o Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração. Glória a Então, Deus. Deus, né? Então a gente percebe aí que quando Deus ele lembra de Davi, né? Então a gente vê que ele está falando que ele era conforme o seu coração, né? Conforme o seu coração. Como intercessores, devemos ter o nosso coração alinhado com a vontade do nosso Deus, assim como Davi o tinha. Que exemplo podemos extrair do rei Davi e da inclinação do seu coração? Evangelista Marinês. Nós temos um versículo lá em Naum, capítulo 1, versículo 7, que nos diz, bom é o Senhor, né? E conhece os que nele confiam. E Davi, ele fez uma demonstração na prática do que é ser bom, do que é ter empatia,
E nós encontramos esse exemplo no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, onde Davi soube discernir entre as oportunidades dadas por Deus e não agir segundo os propósitos humanos. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 24, versículo 1 em diante, nos diz: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto, em Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então veja que oportunidade dada por Deus, mas ele teve discernimento de não agir segundo a vontade humana. É interessante. Qual era a vontade humana ali? Que ele se vingasse. Se vingasse. Contra aquele que estava atentando contra a sua vida. E os homens disseram: Eis aí a oportunidade. E estava tentando contra a sua vida sem causa, né? Sem causa. Porque Davi sabia que era inocente. Ele não tinha nenhuma trama, um mal contra o rei, contra Saul, né? Veja que exemplo maravilhoso. Ele entende que a oportunidade foi dada por Deus, mas não tomou para si como palavra de Deus o que os homens disseram. Eis aí a oportunidade. Te vinga dele? Ele diz: a oportunidade dada por Deus, mas o agir não é segundo a vontade de Deus que eu faça isso. É porque às vezes, pastor Gilson, evangelista Marinete, o senhor falou uma porta interessante aí, que às vezes as oportunidades aparecem para ser revelado o que está dentro do coração. Correto. Por exemplo, como é que eu sei que eu sou fiel se eu nunca fui tentado a ser infiel? Como é que eu posso demonstrar prova de que eu amo se eu nunca fui tentado a odiar? Então, a tentação, ou seja, a provação, ela serve para revelar o que está dentro do coração. Glória a Deus. Verdade, pastor Jefferson. Aí o evangelista Marineudo falando, Glória me lembrou, né? Para a gente entender o coração de Davi, né? Neste episódio que ele falou e da forma que o senhor está falando, é verdade. O coração vai ser revelado, ou o que está no coração, de acordo com as circunstâncias. E o coração de Davi, ele orava muito pelo coração dele. Davi orava pelo coração dele, né? O Salmo 19, que é uma celebração à palavra de Deus, ao poder da palavra de Deus, fala da revelação natural, que é a natureza, da revelação especial às Escrituras. Mas quando chega no versículo 14, é Davi o escritor desse salmo. Aí Davi vai fazer uma oração. Veja como é que ele ora pelo coração dele. Ele fala assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis, agradáveis, diz certa tradução, à tua vista, ó Senhor, força minha e redentor meu. Ele está dizendo assim: Senhor, que as minhas palavras, o que eu falo e os meus sentimentos e o que eu penso e o que está lá dentro do meu coração seja agradável. Ele orava pelo coração dele. Teve outra oração que Davi fez pelo coração dele, é o Salmo 86, para a gente entender o coração de Davi, né? E por que seria que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus? O Salmo 86, o versículo 11, ele vai orar de novo pelo seu próprio coração. Ele vai dizer, 86 e 11, ensina-me o teu caminho, ó Senhor, eu andarei na
tua verdade, como no exemplo que o evangelista Marinildo citou. E ele vai dizer assim: une o meu coração ao temor do teu nome. Glória a Deus. E eu acho tão bonito que o verbo unir aí é como um concerto, um trato, como um casamento, que é uma união conjugal. Ele está dizendo assim: Senhor, pega o meu coração e faz um casamento do meu coração com uma união, com o temor do teu nome. Veja como Davi cuidava do coração, orava pelo coração para que fosse um coração assim, temente a Deus e um coração agradável a Deus. Então, dentro daquela oportunidade, ele só poderia agir segundo o coração de Deus. Isso me fez lembrar o Salmo 119. Sim. O Salmo 119, quando ele diz, escondi a tua palavra no meu coração, 119, versículo? Versículo 11. É o versículo 11, né? É o versículo 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Quer dizer, se Davi naquele momento ele se vinga de Saul, ele estaria pecando contra o Senhor, porque a unção de Deus ainda estava sobre Saul. Apesar de Saul ter saído da presença de Deus, ele entendeu que era o ungido do Senhor, mesmo estando fora do plano de Deus. Verdade. Mas ele disse, tanto é que a gente percebe a sensibilidade dele, que ele cortou apenas a orla do manto e disse que o seu coração doeu. Por haver cortado a orla do manto. A orla do manto. Inclusive, pastor Gelson, versículo 8 ao 10 diz assim: depois também Davi se levantou, naquela ocasião, né? E saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Adorou, né? Glória a Deus. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Amém. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Que coisa interessante, né? Que coração, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi ele ensina aos homens que estão com ele. Verdade. Porque aquela postura dele foi ensinar. A geração foi impactada, né? Aqueles soldados foram... Como é que pode uma coisa dessa, né? Como é que pode um camarada sendo perseguido, tendo a oportunidade de se vingar, mas entrega a Deus. Até a palavra de Deus diz, né, que a vingança pertence a Deus. Né? O intercessor, ele não pode se vingar, né? Porque diz a palavra de Deus, minha vingança, né? Diz o Senhor. Então o intercessor ele não pode se vingar, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo maltratado, mas ele tem que buscar a direção de Deus. Glória a Deus. Sabe o que eu lembrei agora, pastor Jefferson? Sabe o que eu lembrei agora? Sim. Jacó. Isso. Quando foi ao encontro de Esaú, que vinha com 400 homens com más intenções. Ele não vinha para brincar, não. Com 400 homens. E quando se viram, Jacó olha para para Esaú, que queria tirar a vida dele, e disse: eu vejo o teu rosto como se estivesse vendo o rosto de Deus. Que coisa, né? Naquela hora o coração dele se uniu com o coração de Deus. Foi. É assim que se faz. Como está o seu coração? O que está dentro do seu coração? Glória a Deus. Qual o sentimento que te vem quando ver alguém que te fez o mal? É uma boa oportunidade para você orar a Deus e dizer: Senhor, une o meu coração com o teu coração. Glória a Deus. Que maravilha, né? Aleluia. Eu não sei você em casa, mas o clima aqui está gostoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Nós estamos sentindo a doce presença de Jesus, porque Ele está falando conosco nesta tarde e certamente está falando também com você que está nos ouvindo, né? Como está o seu coração? Você que é um intercessor. Então nós estamos aí aprendendo a interceder com o Rei Davi, né? Temos muitas e preciosas lições sendo extraídas aí para nós. Que Deus nos ajude a guardarmos o que estamos ouvindo nesta tarde, não é verdade?
Mas ainda temos algumas perguntas aqui, apesar de estarmos falando de um homem de Deus, ainda estamos falando de um ser humano, né? Ainda estamos falando de um ser humano, sujeito a falhas e debilidades. No seu caso, Davi cometeu falhas notórias, né? A gente vê isso no capítulo 2 Samuel, capítulo 11, é coisa terrível. Porém, a virtude do intercessor que reconhece suas falhas e se submete à vontade divina. A gente vê isso no capítulo 11. Como podemos interceder, mesmo sabendo que somos falhos e sujeitos ao pecado, pastor? Pastor Jefferson, evangelista marineiro, você que está na sua casa, é interessante. Deus poderia, vamos dizer, o espanhol seria borrar, desculpe, apagar. Deus poderia apagar Davi da história, pelos maus feitos de Davi, pelos seus pecados mencionados pelo Senhor aí. Deus poderia dizer, então eu vou esquecer Davi. Mas a gente vê que volta o assunto do coração de novo. Quando Davi peca, que é admoestado pelo profeta Natan, ele faz uma oração tremenda, que é o Salmo 51, que demonstra um arrependimento sincero, um arrependimento da alma. E é aí onde ele vai quebrantar o coração dele, humilhar o coração dele diante de Deus, e quando ele vai pedir perdão, pedir misericórdia a Deus. E o que me chama a atenção, pastor Jefferson, evangelista, e você que está em casa, é o Salmo do arrependimento, né? Que é o Salmo 51. Quando ele vai falar do coração, ele vai dizer assim, Senhor, ele vai dizer, Salmo 51, versículo de número 17. Ele vai dizer o seguinte, que como rei, ele poderia dar muita oferta a Deus, fazer muita coisa para tentar acalmar a justiça de Deus e a santidade de Deus pelos seus pecados, seus erros. Mas ele vai dizer assim, Salmo 51, o versículo 14, ele vai dizer, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Tu és o Deus da minha salvação, a minha língua cantará alto a Tua justiça, abre os meus lábios entoarão os Teus louvores, Tu não desejas sacrifícios, senão eu daria. Tu não se agrada de ofertas queimadas. Ele está dizendo, Deus, eu sei que o que eu fizer não vai resolver. Mas ele dizia no versículo 17, ele dizia assim, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração, olha, volta o negócio do coração de novo, e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, Tu não desprezarás. Então Davi, apesar de haver pecado, mas houve arrependimento sincero, ele buscou a Deus, ele orou a Deus, ele se quebrantou totalmente, porque os seres humanos estão suscetíveis a erros, e Davi era ser humano, mas ele se levantou, ele se ergueu, ele buscou a Deus, e com o coração contrito e quebrantado, humilhado diante da santidade de Deus, humilhado diante da glória de Deus. E qualquer um que, como Davi, se quebranta diante de Deus, terá de volta a presença, o perdão, a graça de Deus. O profeta Isaías, ele disse um versículo, ele disse uma palavra interessante. Claro, Deus o usando, não é porque não são palavras de Isaías, senão que é palavra de Deus. 57:15 de Isaías, falando de um coração quebrantado e contrito, como Davi dizia, no Salmo 51, versículo 17. Isaías, capítulo 57, versículo 15, o Senhor usa Isaías e diz assim, porque assim diz o elevado e exaltado, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito no elevado e santo lugar, também com aquele que é de um espírito contrito e humilde, para reanimar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos que são contritos. Então Davi pecou, Davi falhou, mas Davi reconheceu o seu pecado e confessou o seu pecado a Deus e escreveu esse Salmo 51, e esse coração humilde, quebrantado e contrito, Deus perdoou, Deus vivificou, Deus reanimou, Deus restaurou. E por isso que Davi continua na história. Que maravilha, né? E a Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo, não é, evangelista marineiro? Verdade. Glória a Deus. E aí está o segredo, né? Porque podemos interceder mesmo sabendo que somos falhos, sujeitos ao pecado.
E Davi, com sua vida, dá o exemplo, dá o caminho, dá as coordenadas. Primeiro, orar confiante na misericórdia de Deus. O Salmo 130, pastor Jefferson, pastor Gilson, Salmo 130, versículo 3 e 4. Salmo 130, versículos 3 e 4, nos diz: Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, Glória a Deus. para que sejas temido. É confiar na misericórdia de Deus. É isso aí. E se Deus for olhar para as falhas, esse é o segundo, primeira razão que nos faz interceder, mesmo sabendo que somos homens falhos, pessoas falhas. Em segundo lugar, interceder confiante nas promessas de Deus, as promessas do Senhor. E foi isso que Davi fez. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 ao 5. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, Glória a Deus. e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e as suas palavras esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Glória a Deus. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, Glória a Deus. que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Glória a Deus. Ou seja, apesar das minhas falhas, das minhas dificuldades, mas confiante na misericórdia de Deus, na promessa de Deus, eu prossigo a interceder. Glória a Deus. Glória a Deus. Que mãe importante, né? Aleluia. Eita, pastor, falta poucos minutos para terminar o programa. Meu Deus. Chegamos ao final do programa. O negócio agora começou a esquentar. Glória a Deus. Aí uma irmã me encontrou um dia no culto, quando terminou um culto. Aí ela disse assim, pastor, não tem como estender esse programa um pouquinho mais? Eu digo, não tem como não, porque realmente nós temos um tempo, né? Nós temos um tempo para estarmos, porque verdadeiramente ele disse assim, quando a coisa vai ficando boa, termina o programa. Glória a Deus. Então nós vemos aí que Davi, ele conhecia o coração de Deus, né? Glória a Deus. Ele conhecia. Como é bom o intercessor conhecer o coração de Deus. Porque o conhecimento, ele gera em nós segurança, Glória a Deus. confiança. Quando você conhece, você se sente à vontade. Você sente liberdade para chegar. Então, aquele que conhece o coração de Deus, ele não tem dificuldade de se aproximar de Deus. Glória a Deus. Como pai, né? E pedir perdão, e se humilhar, buscar o socorro divino. Eu não sei qual é a sua condição neste momento, não sei como você se encontra. Como intercessor na jornada, você cometeu algum delito, alguma falha, e esse sentimento vem lhe perturbando constantemente. E você já pensou em desistir, em deixar tudo para lá, mas faça feito o rei Davi. Assuma, busque o perdão de Deus, busque a reconciliação com a sua igreja, abra o seu coração, volte novamente, porque vale a pena. Glória a Deus. Vale a pena. Não é? O homem não precisa permanecer na sua soberba nem no seu orgulho. Vimos aqui que Deus ele está atento para o coração humilde, para aquele que se prostra, para aquele que se rende, para aquele que o busca, para aquele que o adora.
E se você, como intercessor na sua jornada, cometeu algum delito e isso tem causado uma separação na comunhão entre você e Deus, não fique parado, não fique prostrado, não se sinta completamente derrotado. Faça como Davi, reconheça o seu erro diante de Natan, ele disse: pequei. E o Senhor disse: não morrerás. Aleluia. Glória a Deus. Davi achou graça em Deus no período da lei, pastor. Verdade. No período da lei, ele achou graça em Deus. Glória a Deus. Ele encontrou a misericórdia de Deus, porque ele conhecia o coração de Deus. Aleluia. E ele foi lá, se humilhou, buscou, se rendeu e recebeu o perdão do Senhor. Que Deus abençoe e você, como um intercessor, possa se render ao coração de Deus. O tempo não dá mais para a gente continuar esse programa, porque estamos no final, mas nós queremos agradecê-lo por estar conosco até agora no programa Intercessão. Agradecemos ao pastor Gilson. Amém, pastor. Uma alegria estar com o senhor, com o evangelista Marineiro, companheiro, e agradecido a Deus e ao nosso pastor pela oportunidade. Agradecemos ao evangelista Marineiro pela oportunidade de estar conosco também. Eu que sou grato, pastor. Grato ao Deus, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade. E louvo a Deus pela vida dele, o ministério, a igreja, as vossas vidas, pastor Gilson, pastor Jefferson, minha família e todos da área 54. Um abraço a todos. Glória a Deus. Então, nós estamos agradecidos a Deus por este assunto tão importante, aprendendo a interceder com o rei Davi, não é? E para nós é uma alegria poder estar comentando sobre este servo de Deus. E como disse, uma vez no mês nós estaremos falando sobre um dos reis de Israel, aprendendo a interceder com os reis de Israel, e também tem alguma coisa para nos ensinar, né? E nós vamos estar sempre comentando aqui, sempre sobre esses assuntos. Claro que em outros programas nós estaremos falando também sobre a intercessão missionária, sobre o motivo de intercessão. Nós estaremos trazendo no programa Intercessão um quadro interessante que estaremos falando sobre a história da intercessão. Então não perca a oportunidade de estar conosco todos os sábados, porque sempre tem algo novo da parte de Deus para nós. Neste momento nós vamos pedir ao evangelista Marineiro para estar agradecendo a Deus por este programa e intercedendo pelos nossos intercessores, pelos nossos irmãos que estão compartilhando conosco nas redes sociais, aqueles que estão fazendo seus pedidos de oração. E eu gostaria, dentro do assunto que a gente foi conduzindo, que o Espírito Santo foi nos conduzindo no programa, a interceder por aqueles que são impacientes. É possível que no momento em que estávamos falando, alguém disse para Deus, disse assim consigo mesmo, né? Fez aquela conversa intrapessoal, né? Ai meu Deus, me ajuda a esperar na tua direção, se eu estou apressado, eu quero as coisas urgentes. Vamos estar orando pelos apressados, né? Sim. Vamos estar orando por aquele que fracassou na sua jornada, como Davi, como intercessor. Ele chegou a fracassar na sua jornada, mas não ficou prostrado, se ergueu. Vamos orar por aqueles que estão passando por um momento difícil, aqueles que estão parados para que eles possam renovar a sua comunhão com Deus, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, grandes intercessores que hoje estão distantes do Senhor, sentem a falta, mas não têm forças para se reerguer. Vamos estar orando para que Deus traga de volta aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Quem sabe você é um obreiro da casa do Senhor, foi um grande guerreiro na oração e está nos ouvindo nesta tarde. Você que já foi um grande guerreiro na oração, que esteve ao lado do Senhor nas batalhas do Senhor, que através da sua oração Deus levantou tantas vidas, Jesus respondeu tantas orações, quantas vidas foram batizadas com o Espírito Santo, quantas vidas foram renovadas na sua comunhão com Deus, quantos que voltaram-se para estar novamente na batalha, e você vê que vidas foram restauradas, quantas vidas foram salvas através também da sua intercessão, da sua oração. Deus levantou muitas vidas que estavam prostradas e hoje você se encontra aí prostrado, parado, vencido, derrotado, desanimado, envergonhado. Mas você não precisa ficar assim. O Deus de Davi, Ele é o mesmo. O Deus que se compadeceu de Davi, o Deus que levantou Davi, Ele também te levanta nesta tarde. É só você tomar a sua decisão. Tome a sua decisão. Vá lá ao encontro dele. Ele está esperando por você. Jesus contou isso na parábola do filho pródigo. O filho pródigo disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai,
pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus empregados. Sabe qual foi a resposta? O pai correu ao seu encontro, abraçou, beijou e restaurou novamente a comunhão. Isso ele quer fazer com você. Então, vamos orar por essas pessoas neste momento, evangelista Marineide, agradecendo a Deus pelo programa e apresentando os pedidos de oração que estão sendo feitos pelas redes sociais. Sim, Senhor. Oremos então. Maravilhoso Deus, Glória a Deus. soberano Pai que estás no mais alto dos céus. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, receba a nossa gratidão, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui intercedendo diante de Ti, Senhor, pelas vidas, dando-te graças por este momento maravilhoso que estivemos aqui compartilhando a Tua palavra, Senhor. A intercessão, ó Deus. Eu te apresento, meu Pai, neste momento, cada vida, Senhor, cada um, Senhor, que está nos assistindo neste momento, ó Pai. Que a Tua mão grande, a Tua mão soberana, a Tua mão poderosa, Senhor, abrace esta alma que está carecendo, Senhor, da Tua graça, do Teu perdão, do Teu amor. Restaura, Senhor, esta vida caída, moribunda, Senhor, desanimada, desestimulada. Ó Pai, acenda a chama deste guerreiro, Senhor. Este coração que sempre viveu a interceder, mas hoje carece de ser intercedido, Senhor. Restaura para a glória do Teu nome. Ó Deus bendito, faça, Senhor, com que cada alma, ó Pai, possa passar a Te seguir de perto e conservar, Senhor, este momento de intercessão, preservar no coração esse desejo ardente e irresistível de estar na Tua presença, de estar com o coração unido ao Teu coração, Senhor, rogando sempre que a Tua vontade prevaleça, que a Tua vontade predomine, que a Tua vontade, Senhor, domine as vidas, os corações, as famílias, este lar, Senhor, estende Tuas mãos, ó Pai, restaura para a glória do Teu nome, estenda a Tua mão grande e soberana, Senhor, e faça coisas tremendas nesta vida, ó Pai, dando saúde espiritual, saúde física, restauração de família, Senhor. Ó Deus bendito, a este que está desanimado na intercessão, que possa se levantar como um guerreiro na oração, Senhor, e se juntar a um grande exército de intercessores para mudar, Senhor, circunstâncias para louvor do Teu nome. Pai, receba a nossa gratidão, Senhor. Mantenha Tuas mãos estendidas, abençoando a Tua igreja, nosso pastor, o Teu povo e a cada vida, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Nós estamos agradecidos a Deus por este programa e cremos que Deus ele há de fazer coisas grandes na sua vida. Se Deus quiser, estaremos de volta no próximo sábado com o programa Intercessão. Não perca, às 17h30, às 5h30 da tarde, estaremos aqui novamente no próximo sábado, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja. Pastor Gilson, o senhor pode nos abençoar com a bênção apostólica? Amém, pastor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.